Boa noite, queridos amigos de Ideal Espírita, companheiros do De Sagres, Casa Querida. Hoje nós vamos falar sobre um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente o capítulo número 13, que o título é Não saiba a sua mão esquerda o que faz a mão direita. Tá? A passagem evangélica de Mateus, que dá ensejo a esse capítulo, ela fala assim: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistos, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que estás nos céus. Quando derdes esmolas, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Jesus. Olha só que interessante. Qual que é o significado desta passagem evangélica, e desse capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo? É assim, é como praticar a caridade, E como que a gente tem que praticar a caridade? Fazendo sem ostentação, fazendo sem esperar nada em troca, fazer com o coração, sem diminuir ninguém que recebe, fazendo com a alma, com aquela coisa boa que vem do fundo do nosso coração. Olha só como a caridade é fundamental e como Jesus deu muita ênfase em seus ensinamentos, os apóstolos, quando a divulgação do cristianismo também, Paulo principalmente, e Allan Kardec, na codificação da doutrina dos espíritos, mais especificamente no Evangelho segundo o Espiritismo, ele abre 2 capítulos específicos só para tratar do assunto caridade. Um é esse, que fala como praticar a caridade, e o outro é o capítulo 15, que eu recomendo também, que ele é mais enfático ainda, onde ele fala assim: fora da caridade não há salvação. Olha só, interessante, E por que a caridade, por que a prática da caridade é tão importante assim? Porque por que ela é fundamental no ensinamento de Cristo? Porque quando praticamos a caridade corretamente, sem ostentação, sem alarde, sem diminuir quem recebe, sem esperar nada em troca, com toda modéstia de verdade, sabe o que acontece? Quando a gente faz isso, nós começamos a domar, a curar 2 chagas que nós carregamos no nosso espírito, que é o orgulho e a falta de humildade. E toda vez que a gente faz a caridade bem feita, como tem que ser feita, ela fica tão natural que chega uma hora que a pessoa nem percebe que está fazendo caridade, porque é algo que já é intrínseco, e quem atinge esse estágio começou a domar de uma forma muito eficiente a chaga do egoísmo, e isso faz muita diferença no nosso crescimento, na evolução do nosso espírito, Se a gente não faz a caridade com desinteresse, esperando algo em troca, a caridade ela deixa de ser caridade. Ela passa a ter outro nome, por exemplo, filantropia. O que é filantropia? É quando a gente faz algo esperando alguma coisa em troca, Mesmo que seja da forma mais disfarçada possível, A pessoa, por exemplo, se dispõe a fazer uma doação para uma entidade, uma casa de caridade qualquer, e aí ela vai lá e faz o uso daquilo no imposto de renda. Depende da ordem. Se ela fez sem interesse nenhum e de repente ela usou aquele benefício do imposto de renda, de abater, pagar menos imposto de renda porque ela fez uma doação, ok. Mas e quando a pessoa faz alguma coisa esperando a doação? A doação não, a dedução do imposto de renda. Pagar um pouquinho menos de imposto de renda porque fez uma doação. Está errado? Não, a gente tem que gostar dos benefícios. Só que, dessa forma, nós estamos fazendo alarde. Nós estamos esperando alguma coisa em troca. Então essa caridade já não é tão pura assim.
né? De repente nós não estamos buscando a causa, né? E quando a gente vai fazer um trabalho numa casa de caridade como voluntário, para depois a gente colocar lá no nosso currículo, para melhorar o nosso currículo, porque, olha, eu sou bonzinho, hein? Meu currículo além de ser minha carreira profissional ser muito interessante, eu também trabalho numa instituição de caridade, filantropia, sabe? Aquelas pessoas que são beneficiadas naquela casa de caridade, elas vão receber, sim, aquilo que você está propondo fazer. Mas você não está se beneficiando. Nós não estamos nos beneficiando toda vez que a gente vai buscar alguma coisa em troca, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, em fazer de verdade a caridade, porque quanto mais desinteressada, quanto mais despojada ela for, sabe o que acontece? Aquela pessoa que vai receber aquilo de uma forma tão doce, sabe? E aí a gente vai ter um ganho duplo, porque além de fazer a caridade material, de estar doando alguma coisa, a gente também vai estar fazendo a caridade moral. O que é isso? O que significa? Existem duas formas de fazer a caridade. Existe a caridade moral e existe a caridade material. A caridade moral é aquela que vem de atos nossos, atitude nossa para com o nosso próximo. E ela é tão simples de fazer. E essa, quando é feita de verdade, nossa, ela atinge em cheio a necessidade que temos de crescimento espiritual. É aquela caridade que nós fazemos simples, de visitar um doente, de verdade, não por obrigação, sabe? Dar atenção para quem precisa de uma palavra, sabe? Dar um sorriso para alguém, conversar com uma pessoa, orientar uma pessoa, sabe? Dar a mão amiga para alguém que está precisando, um ombro para quem está precisando ouvir, desabafar, sabe? Essa é a caridade moral. Então, quando a gente está fazendo uma doação para alguém e ao mesmo tempo a gente está acolhendo aquela pessoa, sabe, dando carinho para aquela pessoa, nós estamos fazendo as duas caridades ao mesmo tempo, que é a caridade moral e a caridade material, né? Quando a gente sai com um grupo de uma casa espírita, por exemplo, para fazer uma doação de mantimento, uma doação de comida, marmita, para amigos, né, irmãos que estão em situação de rua. Quando a gente vai de uma forma despojada, vai lá, abraça aquelas pessoas, abraça no bom sentido, né, porque em época de pandemia a gente não pode abraçar ninguém, né, mas quando a gente vai de uma forma despojada, né, e acolhe aquelas pessoas, é tão bom. A pessoa, sabe, aquele alimento vai cair de uma forma melhor para aquela pessoa que vai receber aquele alimento. Ela vai sorver cada propriedade daquele alimento de uma forma muito melhor. E para a gente é excelente, porque nós estamos praticando a caridade moral também. E nós estamos fazendo algo de bom, levando aquilo para aquela pessoa sem diminuir. A gente não está fazendo por obrigação, com medo, né? Às vezes a gente vai fazer um trabalho desse, a gente pode às vezes ter medo. Vou sair rápido daqui porque aqui é perigoso, porque eu tenho medo, sabe? Esse é um sentimento ruim, que atrai uma energia que não é tão boa naquele momento, acaba diminuindo a eficiência da nossa caridade. Então aí nós já falamos do tipo de caridade, né? Que ela não precisa ser necessariamente material. Tem muita gente que fala assim, olha, como é que eu vou fazer caridade para alguém? Eu não posso, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que trabalhar um dia quando eu me aposentar, ou se eu ganhar na loteria, né? Aí eu vou fazer. Errado pensar assim. Sabe por quê? Porque a gente pode fazer caridade a cada segundo da nossa vida, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Nós temos 1000 oportunidades, desde a hora que a gente acorda, de olhar para aquela pessoa que mora com a gente. A gente já começa fazendo caridade com a gente mesmo, quando a gente faz uma oração, eleva o nosso pensamento, sabe? Quando a gente acolhe de uma forma efusiva e alegre aquelas pessoas que estão ali com a gente, quando a gente sai de casa, sabe? E vai dando aquele bom dia gostoso para todos aqueles que estão à nossa volta, para todos aqueles com quem a gente encontrar, fazer boas escolhas durante o dia inteiro, sabe? Evitando maledicência, evitando, sabe, o confronto desnecessário, a crítica que muitas vezes não serve para nada, sabe?
ajudando aquele que tem necessidade, procurando, sabe, ter empatia para procurar fazer a caridade. Olha que interessante, agora eu já entro num outro aspecto que Kardec aqui nesse capítulo, ele chama dos infortúnios ocultos, né? É muito fácil, por exemplo, a gente fazer caridade, quando a gente liga a TV e vê aquelas chamadas lá para fazer uma doação por conta de uma tragédia, enfim, ou por conta de qualquer necessidade específica, sabe? Está vindo até nós. Agora, a gente ter a empatia de buscar, sabe, as pessoas que estão necessitadas. Kardec trata desse capítulo, desse item, com o título Infortúnios Ocultos. Ou seja, é ter iniciativa de buscar aquelas pessoas que estão precisando. Ir atrás. Nessas noites de frio, a gente fica dentro de casa, às vezes falando, puxa vida, coitado daqueles que estão na rua, coitado daqueles que estão na rua. Mas e por que a gente não levanta e vai lá levar um cobertor para alguém que a gente lembra? Puxa vida, alguém que está ali, né? Por que a gente não atravessa, às vezes, o corredor, para quem mora no apartamento, o corredor do nosso prédio, para falar um bom dia, ou então ir lá falar com um vizinho que acabou de perder um ente querido, por exemplo, que está em dificuldade, e está em dificuldade financeira, ir lá e procurar, escuta, está precisando de alguma coisa, sabe? E leva alguma coisa lá para ele, ou seja, um infortúnio oculto, ter a empatia de procurar ajudar o nosso próximo. Isso a gente falha muito no nosso dia a dia. Normalmente a gente se preocupa muito mais, sabe, em julgar, a gente se preocupa muito mais em encontrar defeitos, né, nas pessoas, alguma justificativa, né, tá vendo, tá nessa situação porque também não se cuidou, enfim. A gente tem que ter empatia de procurar esses infortúnios, tem muitos à nossa volta, né? E quanto que a gente tem que doar para o nosso próximo, sabe? Tem uma quantidade certa, um valor certo, mínimo. Eu vou ter uma outra passagem interessante desse capítulo também, que é o óbolo da viúva, né? É aquela passagem do Evangelho onde Jesus está ali junto com seus apóstolos, verificando as doações que as pessoas estão dando para o templo, né? Lá na época de Jesus. E ele vê que chega uma senhorinha, joga uma moedinha só, e chega um homem e despeja um monte de moedas, tesouros ali dentro. E aí ele fala para os apóstolos, né, que de verdade quem doou mais foi aquela senhora. Os apóstolos falam, imagina, aquele homem doou um tesouro, né? Aí ele fala, mas aquela senhora doou tudo que ela tinha, e ela doou sem esperar nada em troca. Por quê? Porque ela sentiu a necessidade de fazer algo para o seu próximo. Era a moeda dela, era a única que ela tinha, ela colocou tudo lá. Significa que a gente tem que doar tudo que a gente tem? Não, é a forma, é a forma. Ela teve piedade, sabe? Ela procurou fazer a beneficência, e aí a gente já entra em dois aspectos importantes, né? Para que a gente faça a caridade bem feita, que a gente tenha piedade, né? Não é dó, porque o sentimento de dó diminui o nosso próximo e coloca a gente numa posição de soberba, né? Porque quando a gente tem dó de alguém, a gente está colocando numa situação superior. Ah, tá vendo? Eu tenho dó dele por causa disso. Ou seja, como se a gente fosse grande coisa para poder ter dó de alguém. Piedade é diferente, é se apiedar, sabe? Se colocar no lugar daquela pessoa. É a empatia, né? E a beneficência também é fundamental. O que é beneficência? O próprio nome, vamos quebrar a palavra no meio. Beneficência, fazer o bem com eficiência. Ou seja, fazer o bem exatamente como falamos desde o começo dessa nossa fala, sem ostentação, sem esperar absolutamente nada, sem diminuir aquela pessoa, se apiedando, sabe, se colocando no lugar dela, fazendo para ela aquilo que se a gente tivesse ali no lugar dela, seria exatamente aquilo que a gente gostaria de receber. Né? Olha quantas lições maravilhosas tem nesse capítulo, né? Que Kardec nos proporciona. Né? Eu sugiro para todos vocês que estão ouvindo, que procurem ler esse capítulo número 13, e também leiam o capítulo 15, que fala lá que fora da caridade não há salvação. Tem uma passagem lindíssima de Paulo, sabe? Uma carta de Paulo aos Coríntios, fantástica. E olha,
recado que fica: nós temos oportunidades inúmeras de fazermos a caridade a cada segundo da nossa vida. Basta simplesmente, sabe, a gente ter a atitude de olhar para o nosso próximo, se importar com o nosso próximo. Não basta só a gente sentir uma piedade enorme e não fazer nada. A gente andar pela rua e ver todas aquelas pessoas ali sem abrigo e de repente a gente não fazer nada. Isso não é piedade, sabe? Muitas vezes é um incômodo. A gente está olhando aquilo e falando assim: puxa vida, a nossa cidade está suja, olha que absurdo, né? Então, quantas vezes, sabe, nós perdemos uma oportunidade enorme de fazer algo simples para alguém que às vezes está do nosso lado, ou às vezes para a gente mesmo. Uma boa noite a todos. Adoro essa casa, adoro o de Sagres. Obrigado mais uma vez por me darem a oportunidade de falar mais um pouquinho sobre os ensinamentos maravilhosos de Jesus.